Saudações cristãs a todos, com a graça e a paz de Deus no coração de todos. Espero que todos estejam muito bem e que Deus vos abençoe, guarde, prospere. Agradeço você ter clicado nesse vídeo e peço que fique comigo até o final. Eu vou traçar uma linha de raciocínio sobre um tema que foi transformado no meio cristão, eu posso chamar isso de um mito cristão, como uma afirmação, como uma promessa providencial da parte de Deus a respeito da vida cristã, daquele que professa sua fé em Jesus Cristo. É uma máxima que é replicada não só no meio CCBano, mas em todo o meio cristão evangélico. Disse o seguinte: se você crê, será salvo tu e toda a tua casa. Bom, essa afirmação ela tem origem no episódio de Paulo e Silas na prisão, o cárcere que sofreu um terremoto após oração e cânticos de louvores de Paulo e Silas na madrugada, meia-noite, e o Senhor providenciou a sua saída e criou um caminho para converter o carcereiro. Bom, queridos, vamos entrar dentro do contexto. Primeiro eu vou colocar o verso, que está em Atos 16, verso 31, que diz o seguinte: eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Quem é esse eles? Eles, Paulo e Silas. Bom, é daqui que nasce essa ideia de que se você crer, tu e tua casa será salva, ou seja, Deus vai estender o guarda-chuva da salvação que está sobre você e abrigar toda a tua casa debaixo dessa promessa. Primeiro que para aquele que acredita no livre-arbítrio, já sabe que isso não é possível, não é uma coisa que vai acontecer desta forma, e até para aqueles que crê na predestinação, os calvinistas, também não é uma coisa viável de se apoiar, porque o Senhor escolheu, segundo os calvinistas, escolheu um, não quer dizer que porque ele escolheu um, obrigatoriamente os outros seriam escolhidos por consequência. Então nem a doutrina calvinista, nem o ponto de vista arminiano, nenhum dos dois consegue abraçar esta ideia e sustentar ela. Então nem A nem B concorda com isso. E o segundo ponto é da onde nasceu esse mito. Vamos entrar na história para entender um pouquinho do que se trata. Bom, primeiro é que Paulo e Silas estavam nessa cidade, irmãos, acho que de Filipe, salvo engano, eu não lembro bem aqui, mas eles estavam pregando a palavra lá e foram chamados de perturbadores e açoitaram eles em praça pública e encarceraram eles. Bom, o carcereiro, na cultura desta cidade, ele pagava com a própria vida se um prisioneiro escapasse, e estando ali debaixo da sua tutela, do seu cuidado, da sua responsabilidade. Então, esse cenário se aplica diretamente a Paulo e Silas. Maravilha? Bom, só que ele teria inúmeras opções. Isso era meia-noite, estava escuro. Os irmãos consideram que nessa época não existia iluminação elétrica, era tudo por meio de iluminação a combustão, e estava tudo apagado. Sinal disso é que, se os irmãos forem lendo aqui, vai encontrar que ele pediu luz, ele pediu luz. Já vamos ler aqui, eu deixando na tela para os irmãos, olha lá, no versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Bom, vamos voltar aqui então. Era próximo à meia-noite, no verso 25, Paulo e Silas estavam orando e cantando. Em consideração a este perto da meia-noite, a gente vai concluir aqui no verso 29, dizendo o seguinte: e pedindo luz, saltou dentro todo trêmulo. O cárcere logo se identifica aqui, irmão, que pode ser que seja só um pavilhão, não sei se haviam alas ou celas, porque você veja que parece que é um lugar
que ele teve que saltar para dentro, né? Pode ser um lugar fundo, um pouco mais fundo, né? Um nível abaixo do piso. E também não tinha luz, está lá, 29, e pedindo luz, ele não viu, ele não conseguiu ver, ele não via o que estava acontecendo, ele notou, mediante o terremoto, que as portas estavam abertas e que, por obviedade, os prisioneiros teriam fugido e ele pagaria isso com a própria vida. Paulo viu isso? Não, está escrito aqui que ele pediu luz para poder entrar lá, porque ele não estava enxergando nada em absoluto. Então, além de Paulo estar preso, amarrado no toco com os pés, e Silas junto ali, eles estavam no escuro absoluto. Tá, irmãos? Não tem iluminação elétrica nessa cidade. Então, ele não notou que o carcereiro ia se matar. Isso daqui, com toda certeza, Paulo não podia fazer tais afirmações pela ótica humana. Primeiro ponto, quando teve um terremoto, e o terremoto foi a tal ponto de abrir as portas, quebrar os ferrolhos ali, e destravar as algemas ou qualquer coisa que prendia, correntes, desprender aquilo, deixar os prisioneiros com liberdade de fugir, foi um terremoto de uma escala razoável. Aquilo nada mais deveria ter feito algum tipo de desastre, caído alguma parede, ou sei lá, no mínimo levantado poeira, abrido o chão, rachado alguma coisa, porque quebrou, abriu as portas, enfim. O terremoto teve sim um impacto significativo nesse episódio. Paulo estava vendo? Não, Paulo não estava vendo, irmão, porque o próprio carcereiro precisou de luz para entrar lá, pediu a luz para poder entrar lá, ele não tinha luz, não dava para ele enxergar. Então, logo se conclui o seguinte: como é que Paulo fez essa afirmação? Se ele também não conseguia ver se algum prisioneiro tinha fugido. Não se sabe o número, a Bíblia não informa a quantidade de prisioneiros que tinha ali dentro. Então não se sabe o número de prisioneiros que tinha. E ele falou, todos estamos aqui, nenhum de nós fugiu. Quer dizer, não era só ele e Silas, tinha um número significativo de novo de prisioneiros. E Paulo afirmou categoricamente que nenhum tinha fugido. Mediante ao estrondo de um terremoto, o estardalhaço das coisas quebrando, como é que ele fez essa afirmação se não tinha iluminação nenhuma para ele ver? Vocês conseguem entrar no contexto comigo? Ninguém estava vendo nada. Fora a poeira que levantou, as coisas que caíram, a porta que abriu, o barulho que deve ter feito. Ele não sabia quantos prisioneiros tinha ali, ele estava preso a um lugar, num toco, junto com Silas. Ele não sabia o número exato dos prisioneiros, não dá para afirmar isso. E se naquele momento alguém já viu a oportunidade, era meia-noite, estava escuro, ninguém nem ia saber. Ele saía tanto do cárcere como da cidade, ia para outra e vivia sua liberdade. Né? Porque não era um estado, né? Que ele passava a fronteira da cidade e ia para outra. Não tinha imagem, não tinha nome, CPF, essas coisas para você perseguir um prisioneiro. Ele conseguia viver em outro lugar tranquilamente. Ninguém fugiu. Essa afirmação Paulo fez mediante a uma revelação que Deus o deu. O Senhor deu garantia de que ninguém havia saído. É a mesma garantia que ele deu aos homens que o navio ia naufragar, mas nenhum ia morrer. É a mesma conexão, a mesma visão, a mesma revelação, foi da mesma fonte que ele teve a informação. E ele fez essa mesma afirmação mediante a fonte da verdade e do conhecimento absoluto, da onisciência de Deus, que ninguém tinha fugido. E como é que ele viu que o carcereiro estava com a espada no pescoço, que já estava sacando a espada para se matar? Ele não viu também, irmão. Mas ele disse, não faça isso com você, não faz isso porque nenhum de nós fugiu. Vai estar todo mundo aqui. Como é que ele fez isso? Ele fez isso tendo acesso à mesma fonte de informação, Deus. O Espírito Santo forneceu a ele este conhecimento e ele fez tal afirmação. Em cima disso, ele faz lá na frente, depois que eles foram lá na casa e tal, ele falou tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? O próprio carcereiro vendo o caráter de Paulo, vendo que aquele movimento era de Deus, aquilo não aconteceria naturalmente, todo homem fugiria naquela oportunidade. Ele viu que Paulo não trabalhou a consciência dos demais presos. Isso quem garantiu foi a pessoa de Deus. Deus garantiu que nenhum preso ia fugir. O Senhor já tinha trabalhado no coração de todos. Isso é Deus, irmãos. Paulo não fez um motim a favor de ninguém fugir, né? Ele não montou ali, ele não liderou um povo. Na verdade, quem fez isso foi Deus.
E ele garantiu, e eles lhe disseram, né? Paulo e Silas lhe disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Este verso isoladamente se transformou numa pregação na boca dos anunciadores aí, que Deus, se você se converter, você e a sua casa vai ser convertido também. Isso não é uma verdade. Deus tem este poder? Claro que tem. Deus pode fazer? Claro que pode. Não há nada, para Deus nada é impossível, né? O Senhor pode tudo. Mas isso é uma regra? Não. Por quê? Porque Bíblia responde Bíblia e ela não se contradiz. Vamos dar um pulo lá em 1 Coríntios 7,16, em que o mesmo Paulo diz o seguinte: porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? 1 Coríntios 7,16. Bom, então se aquela afirmação que Paulo fez é um tipo de mandamento ou promessa de Deus, que poderia ter uma base quase que doutrinal, como é que ele ia se contradizer aqui em Coríntios? Se a palavra e a Bíblia, a pessoa de Deus, ela não se contradiz. Então aquilo que Paulo falou para o carcereiro segue a mesma regra inicial de ele ter consciência de que nenhum preso fugiu, de que o carcereiro no escuro, ele não estava vendo nada, ele sabia que o carcereiro ia se matar. O carcereiro não gritou, não está dizendo que o carcereiro gritou dizendo eu vou se matar. Não, ele não gritou. Está dizendo que o carcereiro sacou a espada e ia dar cabo da vida. Paulo viu isso? Não, estava escuro. Paulo ouviu? Não, porque ninguém falou. Ele tomou essa decisão em pensamento. Quem é que deu tal afirmação na boca de Paulo? O Espírito de Deus. E o mesmo Espírito de Deus garantiu para ele em Atos 16:31 que se ele cresce, seria salvo ele e toda a casa dele. Isso era uma promessa. Por quê? A seguir, se os irmãos descerem um pouco mais no capítulo 16, vocês vão ver que Paulo e Silas entraram na casa do carcereiro e evangelizaram os seus familiares e os batizaram. Então o que Paulo falou ali foi uma profecia exclusiva para a vida do carcereiro, pessoal e intransferível. Deus pode fazer isso de novo na vida de outra pessoa? Claro que pode, mas não é regra, é exceção à regra. Por via de regra, todos têm que ser evangelizados. Temos que falar, até porque neste caso foram. Mesmo mediante o impacto emocional daquilo que tinha acabado de acontecer, abriu-se as portas do coração, porque desarmam-se as defesas mediante algo tão impactante. Os familiares estavam chocados emocionalmente. O Senhor aproveitou aquela oportunidade e plantou a semente pela boca de Paulo e Silas, sim, resultando na conversão de toda aquela família. Ok? Isso pode acontecer? Pode. Naturalmente, no piscar de olhos, uma varinha de condão que faz plim e toda a tua família está convertida, não. Tem que ter o que o carcereiro fez. Ele foi convertido, ele correu levar a palavra para a família. Ele não tinha, ele trouxe quem tinha, que era Paulo e Silas. Ou seja, utilizou de qualquer recurso, mas eu preciso levar. Ele não poderia ficar ali na porta do cárcere falando, bom, já que tu prometeu que toda a minha casa vai ser convertida, pode ir embora, Paulo e Silas, está liberado, vocês vivem a sua vida e os magistrados já vão liberar vocês, e eu vou aguardar a promessa cumprir, fico na minha, que já já meus familiares vão batizar e vão ser convertidos. Não, depende de um esforço, de uma aplicação doutrinal, de uma vida cristã, de um evangelho ser pregado sonoramente e de forma muda também. Porque nós pregamos o evangelho por obras, por caráter, por transformação, por comportamento cristão, pelos frutos do Espírito, que evidenciam na nossa natureza caída e pecadora, que agora produzimos frutos de excelente qualidade, que de nós mesmos isso não seria possível, mas que só pela transformação, pela regeneração que o Espírito Santo produz em nós, pelo novo homem, a nova criatura, é capaz de então produzir tais frutos. A partir daí é que se é notadamente, perceptivelmente, que este homem, esta mulher, foi transformada, né, em uma nova criatura e vive uma nova vida, em novidade de vida, e esses frutos acabam pregando o evangelho. Então não só de forma oral, como dos frutos. Porque não adianta nada eu pregar verbalmente e as minhas obras serem obras mundanas, obras pecadoras. Queridos, então esta afirmação será salvo tu e a tua casa é um mito criado por não entender o contexto em que se realizou tal afirmação.
A afirmação ela é proveniente de algo exclusivo na vida daquele carcereiro. Então não, se Deus te converter, não é por causa da tua conversão que é uma promessa que tu e tua casa será salvo. Vai depender sim de você se esforçar, de você lutar, de você chorar, de você pregar o evangelho e viver aquilo que prega, para Deus fazer as obras ali, porque Deus não obriga ninguém a ser crente, exceto aí os calvinistas que acreditam na graça irresistível. Como eu não sou, não acredito assim, então afirmo, mediante o meu ponto de vista, que eu não creio nisso, e mesmo que assim fosse, se o Senhor obrigou de alguma maneira, irresistivelmente alguém foi convertido, não quer dizer que os demais estão debaixo de uma promessa, porque Paulo falou isso para o carcereiro. Isto é um mito que não deve ser replicado. De novo, Deus pode fazer de novo quantas vezes Ele quiser. É regra? Não, é exceção à regra. Então não pode ser feita uma promessa generalizada a todo crente que se converter, a tua casa debaixo do guarda-chuva da proteção também. Não é assim. Muitos viveram solitários dentro das suas casas, sendo ele unicamente o único cristão, e todo o resto da sua família não creu em Cristo. E o Senhor já o levou e a família não se realizou convertida. Então isso não é uma promessa que devemos fazer quando vamos pregar o Evangelho. E sim podemos citar que Ele pode, mas não é regra. Deus abençoe a todos, saudações, ósculo santo, e até o próximo vídeo.